partir de então, nós vamos tratar das regras de transição. Estabelecemos as regras gerais que aplicam para todos os servidores e agora nós vamos tratar das regras de transição. As regras de transição se aplicam nesse primeiro momento, nós vamos apresentar as atuais e elas se aplicam aos servidores anteriores a 2003, o que significa, basicamente, dois artigos muito importantes. É o artigo 6º da Emenda Constitucional 41 e o artigo 3º da Emenda Constitucional 47. O artigo 6º, ele estabelece a mesma idade mínima para homem e mulher anterior à regra geral, 60 a 55, com 30 anos de tempo de contribuição mulher, 35 homem e 20 anos de serviço público, no mínimo, para fins de aposentadoria. A vantagem dessa regra é a integralidade e paridade. A integralidade é o direito de ter a base de cálculo vinculada à última remuneração do servidor. E a paridade é o direito do servidor ter o seu reajuste vinculado à carreira. Ou seja, ele aposentou e continua vinculado. Se a carreira tiver reajuste, ele tem o reajuste. Se houver uma adequação do plano de carreira, ele acompanha essa adequação do plano de carreira. Da mesma forma, o artigo 3º da Emenda Constitucional 47. A grande diferença dele do artigo 6º para o artigo 3º é o direito do artigo 3º de reduzir a idade com o tempo de contribuição, o que significa basicamente que se eu contribuir mulher 31 anos, ao invés de precisar de ter 55 anos de idade, eu vou me aposentar com direito aos 54 anos de idade. Isso se dá porque as pessoas que fazem jus a essa regra são servidores anteriores a 1998 e até então não existia idade mínima estabelecida, ela passou a ser estabelecida naquele momento e foi necessário fazer uma regra de transição para esses cidadãos que contribuíram muito e ainda não tinham idade. Então foi necessário estabelecer esse critério para viabilizar que eles se aposentassem, sem ter tanto prejuízo à época, com direito à paridade e integralidade também. E a partir daqui nós vamos tratar das regras de transição que o Estado está propondo nessa reforma. A primeira delas, a regra do artigo 8º da PEC 55, ele estabelece como idade mínima para a mulher 56 anos de idade e a idade mínima para o homem de 61 anos de idade. Essa idade vai ter um aumento em 2022 para 62 anos para o homem, 57 anos para a mulher, mantendo-se 30 anos de tempo de contribuição para a mulher e 35 para o homem. Mais do que isso, eles são necessários 20 anos de tempo de serviço público. A partir disso, eu vou fazer jus a aposentar? Não. Eu ainda preciso fazer o atingimento do que a gente chama de regra de pontos, que a cópia que o Estado de Minas Gerais fez dessa norma é tamanha que eles cometeram uma gafe de manter o critério de aumento de pontos baseado em janeiro de 2020. Ou seja, eles estabelecem como norma 86 pontos para a mulher e 96 pontos para o homem, sendo que para atingir esse ponto eu somo a idade com o tempo de contribuição. E eles fazem o aumento de 1 ponto por ano pela nossa PEC a partir de janeiro de 2020, que é o que estava escrito lá na Emenda Constitucional 103 de 2019. Logo, não existe 86 pontos, 96 pontos. Nós vamos partir de 87 pontos porque eles não adequaram a norma que eles copiaram do âmbito do Serviço Público Federal para o Estado de Minas Gerais, e isso é necessário. Preenchi todos esses requisitos, eu vou fazer jus ao meu direito de integralidade e paridade, eu servidor anterior a 2003? Ainda não. Vai depender de ter a idade mínima que eles estão exigindo para ter esse direito, que é 65 anos homem, 62 mulher. Ou seja, eu primeiro tenho que preencher o requisito da regra de transição e depois eu tenho o preenchimento do requisito do direito à forma de benefício. Eu, para tanto, preciso preencher todos esses requisitos. Não posso deixar de preencher nenhum. Idade, tempo de contribuição, tempo de serviço público e pontuação. Preenchi isso, ainda preciso ter mulher 62 anos de idade, homem 65, para ter integralidade e paridade. Se eu não tenho essa idade, como que fica? Fica numa situação que não tem regra de transição, é uma situação muito grave que a Emenda Constitucional deixou de fazer, aplicando a regra nova para esses cidadãos. Ele vai ter direito à média aritmética de 100%, que é a regra nova, e garantir um benefício só de 60% mais 2% por ano acima de 20%, ou seja, aqueles 40 anos necessários que a gente falou anteriormente. Logo, essas pessoas ficaram extremamente prejudicadas. Nós temos ainda a segunda regra de transição. Ela parte aqui de uma idade um pouco maior, 57 anos de idade para a mulher
e 60 anos de idade para o homem, exigindo ainda 30 anos de tempo de contribuição para a mulher, 35 para o homem, 20 anos de serviço público e 5 no cargo. Além disso, ela exige um pedágio de 100% do que faltava. O intuito dessa norma, na realidade, é viabilizar que as pessoas que estão muito próximas de aposentar se aposentem, por questões de meses. Mas ela deixa de observar a necessidade real de uma regra de transição que atinja toda a categoria que faz jus à regra atual. Porque se a gente trabalha com um pedágio de 100% de uma pessoa que faltam 4 ou 5 anos, nós estamos discutindo que ela vai ter que trabalhar em vez de 4, 8 anos, em vez de 5, 10 anos. Isso não pode ser tratado como um critério de uma regra de transição razoável. Nós precisamos questionar isso com mais qualidade, que esse pedágio, na nossa concepção, é flagrantemente inconstitucional e tem que ser questionado. Preencher esses requisitos anteriores, o pedágio. Eu vou ter direito à integralidade e paridade? Se eu sou anterior a 2003, vou fazer jus direitinho à integralidade e paridade. Se eu sou posterior, eu faço jus a 100% do cálculo novo de média, né? É um pouco melhor, mas mesmo assim, a média eu tive a primeira perda e vou ter direito a 100% desse benefício. O correto, para se tratar de regra de transição, é que a regra da média também fosse a anterior. Exatamente que o objetivo da regra de transição é garantir a metodologia da época e não a nova para esses cidadãos. Logo, o pessoal que vai se aposentar para a média não tem integralmente garantido uma regra de transição propriamente dita. É uma grande crítica que nós estamos fazendo a esse projeto.